nós temos esse privilégio. Bem, essa noite nós estaremos falando sobre Páscoa, introduzindo sobre esse assunto da Páscoa. E aí eu queria focar com vocês sobre 3 pontos, né, importantes para guardarmos. E dentro dele está a parte do tema que eu vou trabalhar com vocês hoje, que é o pacto, a missão e a redenção de Deus. E aí eu queria partilhar com vocês 3 textos do livro de Êxodo. Eu queria que você abrisse sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 2. Depois nós iremos pular para o capítulo 11 e depois para o capítulo 14, ok? Êxodo 2, do verso 23 ao verso 25. Êxodo capítulo 2, do verso 23 ao verso 25. Os irmãos encontraram? Amém. Ok. Diz assim o texto da palavra do Senhor. Decorridos muitos dias, morreu o rei do Egito. Os filhos de Israel gemiam sobre a servidão e por causa dela clamaram, e o seu clamor subiu a Deus. Ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E viu Deus os filhos de Israel e atentou para a sua condição. Capítulo 11. A partir do verso 6. Não, a partir do verso 4. Capítulo 11, a partir do verso 4. Diz assim: Moisés disse: Assim diz o Senhor, cerca da meia-noite passarei pelo meio do Egito, e todo primogênito na terra do Egito morrerá, desde o primogênito de Faraó, que se assenta no seu trono, até o primogênito da serva que está junto a Mó, e todo primogênito dos animais. Haverá grande clamor em toda a terra do Egito, qual nunca houve, nem haverá jamais. Porém, contra nenhum dos filhos de Israel, desde os homens até os animais, nem ainda um cão rosnará, para que saibais que o Senhor fez distinção entre os egípcios e os israelitas. Então, todos estes, seus oficiais, descerão a mim e se inclinarão perante mim, dizendo: Sai tu e todo o povo que te segue. E depois disso sairei. E ardendo em ira, se retirou da presença de Faraó. Então disse o Senhor a Moisés: Faraó não vos ouvirá, para que as minhas maravilhas se multipliquem na terra do Egito. Moisés e Arão fizeram todas essas maravilhas perante Faraó, mas o Senhor endureceu o coração de Faraó, que não permitiu que saíssem da sua terra os filhos de Israel. Capítulo 14, verso 13 e 14. Moisés, porém, respondeu ao povo: Não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais o tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Vamos orar? Pai, nós queremos te render graças pela tua bondade, pela tua santa misericórdia, que é quem nos sustenta. Deus, ajuda-me, abre meu entendimento, fortalece minhas cordas vocais, para que eu consiga passar, Deus, a reflexão que eu vim essa noite a ministrar o coração do teu povo. Abre, Deus, os corações, que sejam uma terra fértil para receber a tua palavra, e que somente o teu Espírito tenha liberdade no nosso meio, a tocar e a ministrar os corações de forma poderosa, entendendo que o Senhor é Senhor de todas as coisas. Tu és o Deus dos exércitos, tu não mudou e permanece o mesmo, desde ontem para todo sempre. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Então, falar sobre o pacto, a missão e a redenção. A partir desses 3 textos, nós vamos dar uma passeada sobre o livro de Êxodo. E eu tenho um objetivo nesse passeio que faremos, para que a gente possa entender de uma forma ampla a estrutura do livro de Êxodo, como também a sua aplicação para a nossa vida hoje. Então, capítulo 2 do livro de Êxodo, ele vai falar sobre o nascimento e a educação de Moisés e o propósito que Deus tinha sobre Moisés. Mas aí, esse verso que nós focamos, o verso 23 ao verso 25 do capítulo 2, Deus vai revelar
Preste atenção no que ele diz. Decorrido muitos dias, morreu o rei do Egito, os filhos de Israel gemiam sobre a servidão e por causa dela clamaram, e o seu clamor subiu a Deus. Diga comigo, o seu clamor subiu a Deus. E diz o texto, ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se de sua aliança. O primeiro ponto que eu quero tratar para nós essa noite é falar sobre o pacto da aliança de Deus com o seu povo. Esse pacto Deus não esquece, ele permanece fiel. Nós que somos infiéis, mas ele permanece em sua fidelidade. Como de repente, como aconteceu com o povo de Israel, Deus lembrou-se da sua aliança. E porque ele lembrou-se, Deus toma o conhecimento misericordioso da nossa situação quando nós nos dirigimos a ele em oração. Mas nós temos o pacto de quê? Qual é o nosso pacto que nós temos com Deus? Nós temos o pacto da aliança de Deus com o seu povo. Então todo pacto, ele começa no céu para nós. Todo o processo de toque, de presença de Deus, como diz o verso 23, morreu o rei, os filhos de Israel gemiam, o histórico da escravidão era profundo, era forte. Dentro desse contexto, o Senhor lembrou-se da sua aliança. Porque o Senhor não é cego para não ver, nem é surdo para não ouvir. Ele permanece o mesmo. E ele diz, ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da aliança que tinha feito lá atrás com Abraão, com Isaac e com Jacó. E viu Deus os filhos de Israel pela sua condição, e Deus decidiu mudar. Então falar sobre esse pacto é saber que o pacto vem de cima para baixo. E esse pacto que vem de cima, Deus decide sobre como ele vai fazer. E essa ação que acontece no céu, a Trindade junta em ação sobre esse propósito. O plano de Deus, ele é perfeito e ele é infalível. E a segunda razão pela qual nós trazemos a outra parte, o capítulo 11, a gente vai falar sobre a missão. Então, o capítulo 11, o capítulo 2, Deus lembra do propósito, Deus lembra da aliança, Deus lembra do gemido, Deus lembra do choro, Deus lembra da oração. E aí, o capítulo 11, a partir do verso 4, quando Moisés diz assim, diz o Senhor, acerca da meia-noite. Então, o que foi que aconteceu? Moisés, convocado por Deus, chamado para um propósito, para uma missão. E aí Moisés, a partir do seu olhar, do foco da missão que Deus convocou, Moisés vai adiante, né? Obviamente, Moisés passou primeiro pelos seus desafios. Os seus desafios da missão, de chegar para Deus e dizer, eu não sou capaz. Eu não tenho condição. Eu não sou o mais excelente para chegar diante de Faraó para falar. E Deus diz, olha, quem vai diante de ti sou eu. Quem te manda sou eu. E quem fala através de você sou eu. Moisés obedece, segue as ordens de Deus, vai com um propósito, porque Deus lembrou-se de quê? Da aliança. E ele prepara Moisés para uma grande missão, e a missão era libertar o seu povo da escravidão. E nesse propósito da missão, Deus lembra-se da missão e começa-se o seu plano da manifestação de maravilhas. Toda ação que acontece no céu para manifestar sobre o seu povo, Deus decide e coloca o ser humano, o homem incapacitado em suas falhas, em um estado de impossibilidade de resolver. As maravilhas de Deus, elas só acontecem quando o homem está sem calção. Quando ele não tem mais saída, é quando se revela e manifesta as maravilhas de Deus. Enquanto o homem puder e tiver saída e maneira para resolver, e tiver resolvendo, Deus permanece. Mas quando o homem se detém e aquieta-se sua alma em um plano que vem de cima para baixo, nos submetendo a esse Deus que é Senhor e que não manda recado para ninguém, então a sua missão começa a ser executada. Então, o capítulo 11, que vem falar sobre a 10ª praga. Assim como foi falado hoje pela manhã, no nosso culto de Páscoa, a gente pode entender que a manifestação e a ordenança da instituição da Páscoa, ela aconteceu antes da 10ª praga. E antes dessa 10ª praga,
Então a morte seria enorme. Seria uma coisa terrível que iria acontecer. Imagine toda a família, em todas as casas morreu o primogênito. E não somente isso, mas de todos os animais. E verso 6 diz: haverá grande clamor em toda a terra do Egito, qual nunca houve, nem jamais haverá. Porém, contra nenhum dos filhos de Israel, desde os homens até os animais, nenhum cão. Contra os filhos de Israel, nenhum cão, nem sequer rosnará. Para que saibais que o Senhor fez distinção, que o Senhor fez separação entre os egípcios, aqueles que não servem a Deus, e os israelitas, aqueles que são separados para uma missão, para um propósito. No verso 8 diz: então todos estes oficiais descerão a mim e se inclinarão perante mim, dizendo: sai tu e todo o povo que te segue. Deus deu toda a instrução, Deus disse como ia fazer, qual era a missão dele, a forma que iria, ele deu a ordem, presta atenção, vocês vão receber assim, ó: sai tu e todo o teu povo, e tudo que te segue sai. Então Deus deu toda a descrição, mesmo antes do acontecimento, Deus revela tudo para o seu povo. Deus é claro. E aí o texto segue dizendo: e depois disso sairei. E ardendo em ira se retirou-se da presença de Faraó. Moisés passando o recado que Deus tinha mandado. E o verso 9 diz: então disse o Senhor a Moisés, presta atenção, ó Moisés, Faraó não vai te ouvir, para que as minhas maravilhas se multipliquem sobre a terra do Egito. E qual era a razão de tanta praga em um momento tão infernal como foi esse? Lembra do pacto? Deus lembrou-se do seu pacto. E quando Deus lembra do seu pacto, há um povo que clama, que chora, que geme por causa da servidão, por causa da escravidão. Deus decide do céu libertá-los. E para libertá-los, Deus decide também que a manifestação das suas maravilhas aconteça para que todos saibam que Ele é Deus. Então, as 10 pragas, elas vieram para revelar, e Deus, em sua infinita graça e misericórdia, decide matar todas as razões que existiam no povo do Egito, ao Deus de Faraó, todos os seus deuses. As 10 pragas revelavam cada Deus a quem o Egito servia. Então Deus decide quebrar todo o princípio de cada Deus que não era Deus. Então cada praga manifesta esse poder de um Deus diferente. Essa é a razão por causa das 10 pragas. Então disse o Senhor a Moisés: Faraó, ele não vai te ouvir, para que as minhas maravilhas se multipliquem sobre a terra do Egito. O verso 10 diz, capítulo 11: Moisés e Arão fizeram todas essas maravilhas perante Faraó, mas o Senhor, diga o Senhor, endureceu o coração de Faraó. Por quê? Porque Deus queria fechar a última praga para instituir um pacto de aliança com o seu povo. A última praga foi para instituir um pacto de aliança com o seu povo. E esse pacto de aliança é a instituição de quê? Da Páscoa. A instituição da Páscoa é o fechamento das 10 pragas, aonde dá e visualiza o seu povo em uma ação soberana. E aí continua o capítulo 12, ele descreve como seria essa passagem, que haveria o anjo da morte a passar por aquele lugar e faria distinção entre os egípcios e os israelitas. Então, o povo do pacto, haveria essa distinção entre eles. E a distinção era: quem fosse do pacto mataria, imolaria um cordeiro. Imolaria um cordeiro, aspergia as portas, para que esse sinal ficasse visível, para que todos vissem. Como lembra que o Senhor disse no capítulo 11, verso 9? Faraó não vai me
Porque Deus tinha um plano, e o plano era manifestar sua glória e instituir algo que seria e serviria de redenção para o seu povo. A Páscoa é a marca da sua redenção. E como segundo ponto para nós essa noite, a partir desse capítulo 11, a gente fala sobre a missão. E a missão de quem? De quem é a missão na instituição da Páscoa? A rebelião do homem, ela evidencia, mas claramente a glória de Deus. Então toda rebelião manifesta como era o coração de Faraó, rebelde contra aquilo que Deus falava, mas o próprio Deus preparava Moisés e dizia, olha, você vai lá, você vai dizer assim, ó, A, B, C, D. Mas no final, ele não vai te ouvir. Por quê? Qual é a razão? Deus queria manifestar suas maravilhas e destruir todo Deus que evidenciava no Egito, para Deus se revelar e dizer, eu sou o Senhor sobre todos esses deuses, sobre todos os deuses que vêm sobre a terra, eu sou o Senhor. E aí vem a instituição da Páscoa como um objetivo. E qual é a razão? Existia uma descrição de como deveria acontecer, para que comesse um pão que não houvesse fermento, não houvesse mistura. E ele diz, 7 dias vocês vão comer assim. Vocês vão tirar do meio de vocês todo o fermento. E qual é a representatividade do fermento? Ele cresce, ele leveda a massa, ele multiplica, ele faz com que aquilo que é real não aconteça. Então ele diz, vocês vão tirar todo o fermento do meio de vocês. Para que, e esse processo é o processo de santificação do seu povo, para que o povo fosse santificado para o objetivo e o plano que Deus tinha para o seu povo. Então Deus convoca o seu povo para um certo jejum. Da forma que vocês comem, agora vocês vão mudar, para que o meu plano seja estabelecido. E vocês entendam essa instituição da Páscoa, como aconteceria. Então, o propósito da instituição da Páscoa acontece de que forma? De que era necessário matar o animal. E dessa maneira eles vão comer com lombos cingidos, sandália nos pés e cajado na mão. Vocês vão comer assim. Porque essa é a Páscoa do Senhor. Qual é a Páscoa? Por quê? Porque na mesma hora, no mesmo momento em que passasse o anjo da morte, todo israelita precisava estar preparado. Ele tinha que estar pronto. Ele tinha que estar preparado para aquele momento. Não foi uma coisa que vão dormir e acordou, não. Foi tudo na mesma madrugada. Tudo aconteceu direto. E a razão que Deus disse, vão comer assim, presta atenção. Lombos cingidos, sandália nos pés e cajado na mão. Eles têm que estar prontos. Porque vão comer assim. Comer-lo-eis à pressa. Por quê? Essa é a Páscoa do Senhor. E aí passa-se o anjo, destrói e morre todo primogênito de todas as gerações, e morre todo primogênito dos animais, e é grande o terror sobre a terra, como ele disse. Porém, haverá grande clamor em toda a terra do Egito, a qual nunca houve e jamais haverá. E o povo presencia aquela ação, e a morte acontece, o desespero acontece, e na mesma hora, diante daqueles fatos, Faraó vai até Moisés e diz, desaparece da minha frente. Pega tudo que tu tem para esse teu Deus e vai embora, só que tem um detalhe. O detalhe é que ele vai dizer, abençoa a minha casa, ora por mim. É interessante que esse ponto em que o Senhor fala a Moisés qual era a forma que eles iriam sair, e Faraó, por sua vez, ele vai até Moisés, mesmo com o coração endurecido, mas ele diz, peça a esse teu Deus aí, que me abençoe. A rendição, ela era necessária, mas obrigatoriamente ele não era o suficiente para se remir a esse Deus. Ele só disse, esse teu Deus aí, então, que ele me abençoe. Mas ela não era necessária ao ponto de salvar o coração e mudar de vida. Porque existia um plano, o plano era perfeito. A saída do povo ainda não estava pronta. E aí começa-se a
a gente vai ver uma importantíssima doutrina da fé. E aí, a gente vê, a partir disso, essa redenção, a redenção feita por quem? A redenção feita por Deus ao homem. Então, nesses 3 pontos, a gente começa dizendo que o pacto de aliança de Deus com o seu povo começa de lá para cá. Ele lembrou-se de sua aliança, por causa do clamor do seu povo, por causa da escravidão. O Senhor lembra-se. E porque Ele lembra, Ele decide do céu resgatar, salvar, libertar, tirar da escravidão. E a segunda coisa que nós observamos nesses textos, que a missão ela começa onde? No céu. A missão é do próprio Deus. E mesmo que o homem em seu coração seja rebelde e evidencie mais claramente a glória de Deus, porque quanto mais rebeldia, mais é necessário a manifestação da glória. Como diz Lucas, o impossível aos homens é possível para Deus. O impossível para os homens é possível para Deus. E a terceira coisa que a gente pode observar no capítulo 14 do livro de Êxodo é essa redenção feita por Deus ao homem. Deus decide fazer. E aí o verso 13 vai dizer, do capítulo 14, Moisés, porém, respondeu ao povo. O que ele respondeu? E ele responde, não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais o tornareis a ver. Deus não começa uma obra para deixá-la pela metade. Deus não começa uma ação para ficar no meio. Deus começa e termina. O propósito era, existia um chamado para Moisés, uma missão que Deus daria a ele de forma tremenda. Ele é instruído como era o processo de libertação. Deus toca em Faraó, faz o impossível acontecer, as pragas acontecem, Deus destrói todos os deuses egípcios para mostrar e manifestar sua glória. E o povo sai, é despojado todos egípcios, trazendo e entregando ao povo de Israel os bens necessários que eles iriam precisar nessa viagem. E aí chega diante dessa caminhada para ir adorar ao Senhor, eles encontram um grande mar. Um grande obstáculo. Será Deus mentiroso? Será Deus aquele que não vai cumprir, só cumpre uma parte do seu propósito? Será Deus aquele que não vai, somente ouve um pedaço e resolve um pedacinho? Não. Deus, quando Ele começa uma obra, Ele termina. E essa condição, que é a redenção feita por Deus ao homem, quando Ele diz, não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor, que hoje nos fará, porque os egípcios que hoje vocês estão vendo, vocês nunca mais tornarão. Existe um plano, mas ele continua. O Senhor, diga comigo, o Senhor pelejará por vós e vocês se calarão. E aqui a gente observa a importantíssima doutrina da fé. E dentre ela, esse texto ele é um excelente exemplo dessa fé salvadora. A fé salvadora que aceita essa obra, a obra de Cristo, e não se apoia em nenhuma hipótese da força humana. Então, no processo salvífico, nenhuma ação humana ela é executada, somente acontece no céu. Todo o processo de salvação e libertação do homem, ela não acontece porque fulano quer. Nem porque Beltrano é muito carismático. Nem porque ciclano, não. Ela acontece porque existe um propósito redentivo no céu que planeja e executa os seus feitos. Então, esse
o seu chefe ele vai dizer que o povo, tendo finalmente obedecido à chamada de Deus para sair da escravidão, e tão somente servi-lo, se viu numa situação humanamente impossível. Eles se veem agora em uma situação que aos seus olhos era impossível, por ter seguido as instruções do servo de Deus. Então o povo começa agora a blasfemar. Os egípcios começam a perseguir Israel porque existia um propósito. Deus ainda queria se revelar como Deus poderoso, inclusive dos mares. E aí, nessa perseguição, o povo começa a murmurar, dizendo: deixa-nos para que sirvamos os egípcios, pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Nenhuma ação salvífica de libertação, ela tem sequer um terço da humanidade, qualquer um. Toda a redenção salvífica, ela acontece e é decidida no céu, porque o homem não merece. Quem eram eles para merecer? De tamanhas coisas que visualizaram, mas chegam a Moisés e diz: pois melhor nos fora servir aos egípcios, permanecer na escravidão, chorando, do que morrermos nesse deserto. Ah, povo desgraçado! Aí Moisés, porém, responde ao povo: presta atenção, porque o Deus que operou de lá até aqui, Ele não mudou. Ele não parou as suas obras. Ele permanece o mesmo. E Ele diz: não temais, aquietai-vos e vede o livramento que o Senhor dará. Moisés sabia? Até aqui, Moisés não foi informado do que aconteceria. Até aqui, Moisés não foi comunicado de como aconteceria, diferente das situações anteriores. As situações anteriores, Deus disse para Moisés tudinho: olha, você vai lá, vai falar para nós assim. No final, mas aqui, Moisés, com sua experiência e intimidade com o seu Deus, ele vai até o povo ouvindo tal blasfêmia e diz: preste atenção, não temam, aquietai-vos e vede o livramento que o Senhor fará. Moisés demonstra a sua fé, essa doutrina importantíssima da vida cristã. Ele revela essa fé em dizer: Ele não mudou. Ele permanece o mesmo, alguma coisa vai acontecer. E aí, essa ideia, né, que o seu chefe vai dizer que o povo, tendo finalmente obedecido essa chamada, se submete a esse servo, só que esse mesmo povo agora quer envergonhar com suas próprias atitudes, dizendo: pois era melhor que a gente vivesse lá, escravo do Egito, morrendo naquele lugar, pelo menos a gente comia, não ia morrer. Moisés disse: aquietai-vos, e vocês verão o livramento que o Senhor promoverá. Deus não mente, Ele continua o mesmo. E aí, então, veio a hora de parar de debater, a hora de parar de se preocupar e começar a possuir uma fé dinâmica. E qual era a fé dinâmica? A ordem de Deus foi: apenas fique quieto. A ordem de Deus foi essa: apenas fique quieto. E é, na verdade, o canal pelo qual a plenitude do poder de Deus, ela é e intervém. Fique quieto e vocês verão o livramento. Então, a ideia do que essa importantíssima doutrina nos faz é a fé. E sem fé, meu irmão, através dessa ação salvadora, é impossível ao homem. Nenhum homem ele consegue ter fé por si próprio, pela sua própria força, ao ponto de salvar-se a si mesmo. Toda manifestação de salvação, ela acontece no céu. Diga comigo: no céu. Então, quando um homem confessa a
Apenas os seus olhos contemplam o que Deus já fez. Essa é a maravilha de Deus. O que Ele faz e intervém em favor do seu povo. E aí eu queria ir com você agora no livro de 1 Coríntios, capítulo 15. 1 Coríntios, capítulo 15. E é interessante notar que nessa festa salvífica, lembra da Páscoa? Quando Deus instituiu a Páscoa, existia um plano. E a forma que era, olha, vocês vão comer e vão cingir os lombos. É cajado na mão, vocês vão comer assim. Tem que comer preparado, tem que estar pronto para quê? Para a passagem da Páscoa. E a Páscoa seria o anjo da morte que passaria e destruiria todo primogênito, porque Deus faria distinção entre aqueles que servem a Ele e os que não servem. Deus faria a distinção, mas não foi de qualquer forma. Deus santificou o seu povo e disse: jejuem, tirem do meio de vocês todo o fermento. Tirem do meio de vocês todo o fermento. Porque existia uma razão, e a razão era perfeita. A Páscoa seria instituída, e a morte passaria, e já não mais dominaria o seu povo. E como ele não dominaria mais o seu povo, a Páscoa instituída, existia uma razão. Essa passagem, a passagem da morte, não mais morte, mas agora vida. Não mais desespero, mas agora vida. Não mais ingratidão, mas gratidão por ter agora uma vida e a vida eterna. 1 Coríntios 15, a partir do verso 51. Diz assim: eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. No momento, verso 52, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará. Os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos o quê? Transformados. Porém, é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, é o que é mortal, se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Aonde está a morte, a tua vitória? Aonde está a morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é quem? É o pecado. E a força do pecado é o quê? É a lei. Verso 57. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Porquanto, meus amados irmãos, preste atenção, sejam firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é? Não é em vão. A passagem da morte, a instituição da Páscoa, revela essa proposta. A proposta de Deus, isso é passagem. A Páscoa instituída, existia uma razão, era um lembrete memorial do seu povo. Sempre vocês vão comemorar essa Páscoa, lembrando que haverá uma redenção. E essa proposta redentiva, lá no capítulo 14, que Deus manifesta o seu poder como um plano, e o plano era perfeito. Cristo vem, cumpre todo o plano. Cristo vem, é o Cordeiro perfeito. Cristo vem e redime o seu povo. Cristo vem, esvazia uma cruz para um povo que merecia estar nela. O plano perfeito é executado. Mas não é só isso. Aquela passagem de Êxodo, a passagem da Páscoa, em que o anjo da morte passa, Jesus Cristo ele vem e agora cumpre aquela morte que por um momento foi
verso 51, desse texto de 1 Coríntios, né? Eis que vos digo um mistério. Observe o que Paulo diz. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar de quê? Da última trombeta. A ideia da última trombeta, os judeus, eles associavam a trombeta com festividades. Os triunfos e os eventos escatológicos, era necessária a trombeta porque marcava esse momento. A ideia é que marcará o fim da história e a volta de Cristo. Mas entenda que a ideia, como diz o verso 52, no momento, aqui é uma unidade indivisível de tempo. Então é apenas um tempo, num momento, num tempo que vai acontecer, a trombeta vai soar, para que o povo judeu soubesse que haveria um momento que aconteceria. Pode haver uma trombeta? Pode também não haver. A ideia é fazer com que o povo entenda como vai acontecer no momento, em um tempo indivisível, o Senhor vai ressoar a trombeta. E diz o texto, o verso 52, a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Então ele diz, até quem está morto vai ressurgir. Os ossos que foram comidos pela terra serão reconstituídos. A carne, na verdade, né? A carne que foi, até os ossos que foram cremados. Você imagina o que é isso? Ossos cremados, disseminados e jogados ao mar serão restituídos. Glória a Deus. Tragada foi a morte pela vitória. E aí, o verso 55, verso 53. Porque é necessário que este corpo, o nosso corpo corruptível, se revista da incorruptibilidade. O que ele quer dizer? Então, aqueles que morreram, que foi destruído todo o seu corpo, retornará em perfeição, porque Deus vai colocar todos em sua frente. Deus colocará todos em sua frente. É isso que Paulo vai dizer. Esse corpo, sabe que esse corpo corruptível se revista dessa incorruptibilidade e que o corpo mortal se reviste da imortalidade. É preciso, e quando este corpo corruptível se revertir dessa incorruptibilidade, o que é mortal vai se revertir da imortalidade. Então, a partir desse momento se cumprirá a palavra. Quando isso acontecer, se cumprirá a palavra. E qual é a palavra? Tragada foi a morte pela vitória. Vitória de quem? Cristo Jesus fez tudo completo. Não existe nada pendente. Observa que o verso 55 dá a ideia de uma canção. É uma canção triunfante, que diz: onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? Aguilhão aqui é como uma picada de abelha ou de uma serpente que causa dor e dano. Aonde está a morte, o teu dano? Aonde está a morte, a tua dor? Aquela dor que você sente quando alguém bate. Existe uma razão porque nós somos. E é como se fosse uma picada sem veneno. Você sente a picada, mas não é tão estrondosa, não tem a convicção.
Páscoa nós estamos de passagem. Nós estamos em Páscoa diariamente. Nós estamos de passagem. Aonde está a morte, a tua vitória? Aonde está, ó morte, o teu aguilhão? Aonde está, ó morte, a tua dor? Já não existe mais, porque tu não tem poder sobre a morte. Tu não tem poder sobre mim. E o verso 56, ele continua nessa canção triunfante, dizendo: o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas ele continua: mas graças a Deus, que nos dá a vitória por meio de quem? Nosso Senhor Jesus Cristo. A força do aguilhão está no pecado, que o pecado ele tem poder de nos fazer sentir essa dor, de arrancar, de ferir a nossa alma, de entristecer por um momento. Mas ele diz: aonde está a morte, a tua vitória? Aonde está a morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado. Ele é o aguilhão da morte. E a força do pecado é a lei. Mas por causa dessa lei, por causa dessa força que é o pecado, esse aguilhão que é o pecado, aí ele disse: mas graças a Deus, que nos dá a vitória acima da morte. Ele nos dá a vitória por causa de Cristo Jesus, que cumpriu tudo. Ele cumpriu tudo. Então, o aguilhão, nesse sentido, ele é essa picada de abelha. Uma picada de abelha de uma serpente que causa dor, causa dano por um momento. Mas para o cristão, a morte é como uma picada de escorpião sem veneno. Para o cristão, ele é como se fosse uma picada de um escorpião sem veneno. Dói, lateja, né, assim, e passa alguns momentos ali doendo, mas não tem veneno, mas dói. Mas pro cristão é essa visibilidade. A morte é assim. Dói naquele momento, mas existe uma certeza. O aguilhão não é a morte. O aguilhão não é a morte, mas o pecado não perdoado. Esse é o aguilhão. O pecado não perdoado, esse é o aguilhão. E o verso 58, para fechar, ele vai dizer: portanto, meus amados irmãos, diante disso, diante de tudo que vocês ouviram, diante do serviço, do que Deus prestou ao seu povo, servindo lá em Israel, fazendo as suas maravilhas, manifestando a sua glória, toda a dor que o povo sentiu, toda a ferida causada, toda a manifestação de dor que o povo egípcio criou em meio à escravidão para o povo de Israel, tudo isso aí, preste atenção, Cristo veio, ressuscitou, não está na cruz, ele ressuscitou, e por causa disso, já não
morte pela vitória. Aonde está a morte, a tua força? Aonde está a morte, o teu aguilhão? O que pode me separar do amor de Deus? Nada. Nada pode me separar do amor de Deus. Nada dedicado à obra do Senhor, na sua casa ou à expansão do seu reino, nada é em vão. Olhe para trás e diga: tudo valeu a pena. Tudo valeu a pena. O que nós aprendemos com isso? Dentro do pacto de Deus com o seu povo, a oração é um excelente lembrete. Sabe disso? Lembra lá, capítulo 2? E lembrou-se Deus do clamor do seu povo, porque a oração subiu. Então, o que nós aprendemos? Que dentro desse pacto de Deus com o seu povo, a oração, ela é um excelente instrumento de lembrete. Nenhuma oração cai ao chão. Segunda coisa que nós aprendemos: quando Deus decide libertar o homem, ninguém impede. Não existe faraó, não existe testemunho fraco, não existe ninguém que possa fazer e desgraçar o perfil e o olhar de uma igreja. Não existe ninguém que não seja valorosamente digno de tal. Quando Deus decide libertar, ninguém impede. A decisão começa no céu. A promoção de libertação é uma tomada de decisão no céu. Então, é lá que Deus promove. Então, quando Deus dá a ordem de aquietar, é a evidência clara de que algo extraordinário Ele quer manifestar. Então, quando Deus manda, quando Ele dá a ordem, aquietai-vos e vede. É uma proposta, é uma evidência clara de que algo extraordinário vai acontecer, meu irmão. É algo extraordinário que vai acontecer, irmão. Quando Deus disser, aquietai-vos e vede. Deus decide no céu fazer algo extraordinário. Quinta coisa que a gente pode observar: o nosso trabalho ao Senhor, feito através do ministério, de suas obras, terá um fim glorioso. Nada que fazemos aqui é em vão. Existe uma razão. E a proposta que fazemos é glorificar o seu nome. E tudo que fazemos, diga comigo, não é em vão. Não é em vão. Por mais pequeno que para você seja, mas o que é isso? Isso não é nada. Eu quero dizer que por mais pequeno que seja o seu trabalho, não é em vão. Mas parece que nada acontece, parece que nada frutifica, parece que nada multiplica. O seu trabalho não é em vão. Mas parece que nada está acontecendo, parece que as pessoas não me escutam, não obedecem. O seu trabalho não é em vão. A morte não é o fim. É o início de uma vida de aproximação com o seu Senhor. A morte não é o fim. É o início de uma aproximação com o seu Senhor. Como disse Paulo, tragada foi a morte pela vitória. A vitória de quem? Cristo Jesus, que operou e continua a operar maravilhas. Então, quando vier a tristeza no seu coração, irmã, meu irmão, lembre-se, já não mais. Haverá um dia que tudo isso vai passar. Porque eu estou aqui, lembra? De passagem. Eu estou aqui celebrando a Páscoa quando? Todos os dias. Porque eu estou aqui de passagem. Existe um reino eterno que nos aguarda
E esse reino eterno é digno e suficiente para nós nos alegrarmos todos os dias e amanhecer, Senhor, obrigada por mais um dia que o Senhor me dá de experiência, porque o Senhor quer me ensinar alguma coisa. Amém? Vamos ficar de pé? Deixa mais aqui pelo louvor. Então, quando vier um sentimento em seu coração, e o sentimento de vazio, por algum momento achar que a dor que você passa aqui, a angústia, o sentimento de solidão, de tristeza, sentimentos muitas vezes depressivos, parece que nada está acontecendo, o Senhor diz para nós: ei, Jesus já venceu todas as coisas. Creia e veja o livramento do Senhor. Aguarde no teu Senhor. Ele é suficiente para manifestar a sua glória. Não duvide do que Deus pode fazer. Ele é maravilhoso. Ele é perfeito. Ele é grandioso. E eu queria com vocês celebrar essa morte. Eu queria que a gente cantasse a última canção do ofertório. E a gente vai encerrar esse culto celebrando. A pastora Adriana depois vai estar orando, mas vamos celebrar, porque tragada foi a morte pela vitória. Já não há mais peso sobre nós. Nós temos uma eternidade e alguém nos aguarda. Esse corpo corrompido será revestido, porque o Senhor nos dará, e todo o poder da morte e destruição será desfeito de forma extraordinária, porque o nosso Senhor, Ele é especialista em ser extraordinário. Vamos celebrar? Passo é isso. É celebrar aquele que morreu, mas vive. E através dele eu tenho vida. Já não sou morta. Não sou uma morta ambulante. Pelo contrário, eu tenho vida. Vida nele. Continuarei tendo, porque eu vou celebrar com ele. Aleluia. Isso é Páscoa, é passagem. Estamos aqui de passagem. E o Senhor é fiel, é lindo, é maravilhoso. Nos dá esse coração grato em celebrar a Páscoa do Senhor. Deus abençoe. Desgarrados como ovelhas que viviam, encarcerados em prisões, os que choravam e não tinham consolo, descansados, viraram de novo, viraram de novo. Onde está a morte, a sua vitória? Meu Senhor ressuscitou. Apanhou a chave da morte do inferno.
dom. Seu nome é Jesus. Seu nome é Jesus. Seu nome é Jesus. Seu nome é Jesus. Glória a Deus, seu nome é Jesus, aquele que salva, aquele que cura e aquele que liberta. A igreja pode sentar só um minuto, por gentileza. Vou dar aqui uns poucos avisos. Queria louvar a Deus pela vida da missionária Clone, que a cada dia Deus possa continuar abençoando grandemente a sua vida. Nós temos poucos avisos, é rápido. Na próxima quarta-feira nós estaremos